Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre espelhos esféricos, tá? O que é um espelho esférico, gente? É uma calota esférica com uma das superfícies refletoras. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu vou ter um espelho que ele vai ser côncavo ou convexo, tá? O côncavo, gente, é o espelho onde os raios solares incidem no eixo principal, que é como se fosse dentro do espelho. Ó, imagina minha mão aqui, ó. Isso aqui seria um espelho côncavo. O convexo, os raios solares incidem nessa parte mais estufadinha aqui, ó. Pensa numa bolinha de Natal, de árvore de Natal. Ela é um espelho convexo, ok? O raio incide na parte mais estufadinha do lado de fora. Tranquilo? Coloquei aqui para vocês esse exemplo. Num espelho côncavo, eu tenho que o meu raio incidente, ele vai bater na parte de dentro do espelho. O que seria um espelho côncavo? Um espelho de maquiagem, um espelho que você utiliza para colocar lente, um espelho de dentista, sabe? Aquele espelho que o dentista enfia dentro da sua boca, aquele que fica tipo numa lupinha, é aquele ali. O espelho de uma lupa é um espelho côncavo, ok? Agora, o que seria um espelho de um espelho convexo? Aquele espelho que fica na garagem, sabe, na garagem de apartamento, de prédio, quando você sai não tem um espelho lá na garagem que parece que ele é estufado para fora, que você olha, a sua imagem fica até um pouco deformada? Aquele ali é um espelho convexo, tá? Então a gente vai entender que no espelho côncavo o eixo principal, que é onde o raio incidente está passando, é dentro do espelho. No espelho convexo, o eixo principal seria na parte externa do espelho. Tranquilo? Vamos entender então quais são os elementos que existem, né, dentro de cada um desses espelhos. Então eu tenho aqui, ó, desenhei um espelho côncavo, desenhei o espelho convexo, tá? Os elementos, gente, são os mesmos. Eu tenho os mesmos pontos no espelho côncavo e no espelho convexo, tá? Então, ó, primeiro, o vértice, que é esse Vzinho aqui, gente. O vértice seria o ponto de encontro do meu espelho com o eixo, tá? Então, aqui tá o meu vértice, ó. Vértice, ponto de encontro do espelho com o eixo. O que é o C? O C é o meu centro de curvatura do espelho. Vamos imaginar uma circunferência fechada. Se eu pensar aqui em uma circunferência fechada, ó. O meu centro de curvatura seria o centro da minha circunferência, tá? O que é o espelho esférico? Seria a metade dessa circunferência. Seria a gente pegar a metade da circunferência, ó. Então, eu peguei minha metade da circunferência. O meu centro de curvatura continua aqui. A partir do centro de curvatura até qualquer extremidade do espelho, a gente tem o nosso raio, né? O raio é a distância do centro da circunferência até qualquer extremidade. Então, por exemplo, se eu pegar aqui do centro de curvatura até aqui, eu tenho o meu raio, tá? Foi o que eu coloquei aqui, ó, o desenho do raio. Eu peguei do vértice até o centro de curvatura, raio. Aqui, ó, do vértice até o centro de curvatura, raio também, que é esse R que está riscado aqui, que está desenhado de azul. Essa distância de azul é o meu raio, é a distância de qualquer extremidade do espelho ao centro de curvatura. Depois a gente tem o foco. O foco é um dos elementos do espelho. O foco, gente, seria o ponto médio, ou seja, o ponto de metade entre o vértice e o centro de curvatura. Então, entre o vértice e o centro de curvatura se encontra o foco do seu espelho, tá? É um ponto muito importante. A gente vai ver que, dependendo de onde o meu objeto está, se o meu objeto estiver em cima do foco, a gente tem uma característica importante para a imagem que vai ser formada. E eu consigo saber qual é a distância focal de um espelho. E muito importante isso também, quando a gente estiver falando de lentes, o que é uma distância focal? A distância focal nada mais é do que a distância que o foco se encontra do vértice, tá? Que é isso que está traçado de cinza aqui no meu desenho, ó. Do vértice até o foco eu tenho a minha distância focal. Do vértice ao foco eu tenho a distância focal. Essa distância focal a gente calcula fazendo o raio, que é esse R aqui, dividido por 2. Então, a distância focal é o raio
dividido por 2, é a metade do raio, né? Olha aqui no desenho, ó, o raio é do vértice ao centro de curvatura. A distância focal não é do vértice ao foco? O foco não é o ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura? Então, a minha distância focal é metade do raio. Se o meu espelho tem um raio de 10 centímetros, a minha distância focal é 5 centímetros. Seja um espelho côncavo, seja um espelho convexo, tá? Lembrando que para o espelho côncavo, o raio incidente, ó, que é esse de cor de rosa, o raio de luz ele incide no espelho e reflete na parte interna que a gente fala. Para o espelho convexo, o raio incide e reflete na parte externa. A gente tem que o eixo, os pontos de foco e centro de curvatura estão em um eixo no espelho convexo e o raio incidente e o refletido vão estar em outro eixo, porque eles estão em outro plano do espelho. Diferente do espelho côncavo. No espelho côncavo eu tenho que vértice, foco, centro de curvatura, raio incidente, raio refletido vão estar todos em um mesmo eixo do espelho, tá bom? Pessoal, os elementos do espelho são muito importantes, por quê? Porque a partir desses elementos, né, da localização desses elementos, a gente consegue traçar os nossos raios para poder ter a formação de imagem. Então, você deve estar se perguntando, Rayandra, como que eu vou saber traçar uma imagem? Como que eu vou saber qual é a imagem formada num espelho? Então, antes de você saber qual a imagem que vai ser formada, você precisa saber desenhar os raios de luz, ok? Dentro de um espelho. Então, a gente tem o que a gente chama de raios notáveis. O que são raios notáveis, gente? São raios em que a gente já sabe como ele vai incidir no espelho e como ele vai ser refletido quando ele incidir no espelho. Então, aqui, ó, a gente tem um espelho côncavo, ok? Ó, o espelho côncavo, ó. E aqui está o espelho convexo. Eu sempre coloquei côncavo, convexo para todos os casos, para ficar bem fácil da gente entender. Então, vamos lá, ó. Primeiro raio notável que a gente tem. O raio vai incidir paralelo. Então, ele vem paralelo ao eixo, ó. Raio incidente paralelo, que é esse que está de azul aqui. Como que a gente vai desenhar o raio refletido? A gente vai desenhar o raio refletido passando no foco ou na direção dele. Então, no caso do espelho côncavo, eu vou ter o meu raio refletido passando no foco, ó. Então, veio aqui, passa sobre o foco. Tracei o meu raio refletido. Vou traçar aqui de outra cor, ó. O daqui de baixo, ó. O raio incidente veio paralelo, ele passa no foco, o raio refletido, ó. Ok? No espelho convexo, o raio ele não vai passar pelo foco, ele vai passar na direção do foco. Então, ó, você vem aqui na direção do foco, o foco está nessa direção, então o meu raio refletido vai estar aqui, ó, na direção do foco, tá? Aqui embaixo a mesma coisa, ó, a direção do foco está aqui, então o meu raio refletido vai estar aqui, ó, na direção do foco. Ok? Então, espelho côncavo, o raio vai passar sobre o foco. No espelho convexo, o raio vai passar na direção do foco, tá? Segundo caso, o raio vai incidir no centro de curvatura. Então, ele vai passar pelo centro de curvatura. Como que ele vai ser refletido? Ele vai ser refletido sobre ele mesmo. Então, ó, ele passou sobre o centro de curvatura, bateu no espelho, reflete sobre ele mesmo. Ó, o raio refletido vai estar aqui, sobre ele mesmo. Ah, ele veio e incidiu na direção do centro de curvatura. Reflete sobre ele mesmo. Ok? O espelho convexo é sempre na direção. Então, ele incidiu na direção do centro de curvatura, reflete sobre ele mesmo. Tá? Fomos 2 raios notáveis já. Vamos para os outros 2. Terceiro raio notável. O raio incide passando pelo foco. Se ele passa pelo foco, ele vai refletir paralelo. Então, ó, o meu raio incidente veio, passou sobre o foco. Como que eu vou traçar o raio refletido? Paralelo. Ó, é uma regra. Tracei o raio paralelo.
Aqui, no meu espelho convexo, ele incidiu na direção do foco. Como que ele vai ser refletido? Paralelo. Ok? Então, no espelho côncavo, ele passa sobre o foco, incide no espelho, né? Bate no espelho e reflete paralelo. No espelho convexo, ele incide na direção do foco e reflete paralelo. E o último caso, a gente vai ter o raio que incide no vértice do espelho. Então, ele vai ser refletido na mesma angulação, num plano de simetria. Então, ó, incidiu no vértice, ele vai ser refletido formando o mesmo ângulo, ó. Ok? Aqui o meu ângulo, ó, é como se o meu plano fosse dividido ao meio. Aqui é a mesma coisa, não vai mudar, ó. Veio no vértice, reflete no plano de simetria. Tranquilo? Então, pessoal, a gente tem aqui os 4 raios notáveis. Aí você vai me perguntar, Rayandra, eu preciso saber esses raios? Sim, você precisa saber esses raios. Porque para você desenhar a imagem que vai ser formada em cada um dos espelhos, você precisa, né, para formar uma imagem, você precisa de pelo menos 2 raios incidentes. Então, você precisa saber desenhar. Como que eu vou traçar o raio incidente? Ó, você pode traçar um raio incidente que passa pelo foco. Se ele passar pelo foco, você sabe que você vai ter que desenhar o raio refletido paralelo. Ah, eu quero traçar um raio incidente que bata no vértice. Tudo bem, você sabe que o raio refletido vai ter que ter um plano de simetria com ele. Ah, eu quero traçar um raio refletido que seja paralelo. Então, você sabe que ele vai refletir passando sobre o foco, ou na direção do foco. Ah, eu quero desenhar um raio que passe pelo centro de curvatura. Então, você sabe que ele vai refletir sobre ele mesmo. Então, esses raios notáveis, eles são importantes para que você saiba desenhar o seu raio refletido. Porque a imagem, gente, ela vai ser formada ou pelo encontro dos raios refletidos, né? Ela vai ser formada pelo encontro dos raios refletidos, ou ela vai ser formada pelo prolongamento dos raios refletidos, tá bom? Então, a gente precisa, né, de ter essa noção de onde que o raio está refletindo para poder traçar a nossa imagem. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos ver quantas imagens ou quais os tipos de imagem a gente pode ter no espelho esférico, tá? Primeiro, a gente vai falar só do espelho côncavo. Para o espelho côncavo, a gente tem 5 tipos de imagem que podem ser formadas. Vai depender de onde o nosso objeto está, tá? Então, eu coloquei aqui os 5 casos. Primeiro caso, o meu objeto ele está antes do centro de curvatura, ele está antes de ser. Olha aqui meu objeto, ó. Aqui está o meu objeto, aqui está o centro de curvatura, o foco, o vértice, meu espelho côncavo. Desenhei 2 raios incidentes, ó. Um raio que foi paralelo e um raio que foi passando pelo foco. Então, qual que é a regra, gente? O raio que foi paralelo, ele vai refletir passando pelo foco. Então, o meu raio paralelo, ó, o raio refletido está aqui, vai ter que passar pelo foco, ó. O raio veio paralelo, o refletido passou pelo foco. O raio que veio passando pelo foco, ele reflete paralelo. Então, ó, o meu raio veio, passou pelo foco, ele vai refletir paralelo. Paralelo. Onde ocorreu o encontro é onde eu tenho a formação da minha imagem. Então, quem se encontrou aqui? Os meus raios refletidos se encontraram. Eu não estou iluminando, o raio não está partindo da ponta da minha seta, da ponta do meu objeto. Então, onde se encontra vai estar a ponta do objeto, ó. Então, aqui está a minha imagem. Então, quando o meu objeto está antes de ser, o que acontece com a minha imagem? Ela é uma imagem que é invertida. Ó, ela ficou de ponta cabeça, ok? Ah, por que você sabe que aqui onde encontra é a pontinha da seta? Porque os raios não estão saindo da cabeça da seta, da pontinha da seta. Então, quando eles se encontram, eles vão formar a imagem da pontinha da seta. Eles estão iluminando a pontinha da seta. Então, é uma imagem invertida. Ela é formada pelo encontro dos raios refletidos. Então, ela é uma imagem real, ok?
ela é uma imagem real, formada pelo encontro dos raios refletidos. Se tivesse sido formada pelo prolongamento dos raios refletidos, ela seria virtual. Como ela foi formada pelo encontro dos raios refletidos, ela é real. Ela é invertida, ela é real e ela é menor. Olha o tamanho do meu objeto aqui, ó, 1 centímetro. Olha o tamanho da minha imagem, muito menor. Então, a minha imagem é menor. Esse tipo de espelho aqui, gente, é aquele espelho que diminui o tamanho das pessoas. Não sei se vocês já viram, tem algum circo, alguns lugares assim, que tem uma sala de espelhos, né? Aí você entra lá na sala de espelho e tem um espelho que te deixa comprido, um espelho que te deixa baixinho, um espelho que te deixa mais gordinho, outro espelho que te deixa fininho. Esse espelho aqui, ó, é um espelho que deixa a imagem menor, ok? Então, é um espelho côncavo que deixa a imagem menor. Como que eu sei? O meu objeto tem que estar antes do centro de curvatura. Se eu tiver o meu objeto posicionado antes do centro de curvatura, então a minha imagem vai ser invertida, real e menor. Agora, o meu objeto está no centro de curvatura. Olha aqui, ó, em cima do centro de curvatura. O que é que eu vou fazer? Primeiro, tracei um raio que foi paralelo. Ele vai refletir passando pelo foco. Olha eu traçando meus raios refletidos aqui. Muito bom. O meu outro raio, ó, ele passou pelo foco. Como que ele vai refletir? Ele vai refletir paralelo. Ó, refletiu paralelo. Aqui o meu raio refletido. Onde ocorreu o encontro é onde eu vou ter a formação da minha imagem. Então, novamente, olha aqui a minha imagem sendo formada, ó. Formei a minha imagem. Então, o que que eu vou ter aqui do meu objeto em C? A minha imagem, ela vai ser invertida, continua sendo invertida. Ela foi formada pelo encontro dos raios refletidos. Eu não precisei prolongar os raios refletidos para trás do espelho para encontrar. Os raios refletidos se encontraram, então ela é uma imagem real. E ela é uma imagem do mesmo tamanho. O mesmo tamanho. Então, esse espelho aqui é um espelho que não deixa o objeto nem maior e nem menor. Imagem do mesmo tamanho, ok? Então, se o meu objeto está no centro de curvatura, em cima do centro de curvatura, a característica da imagem vai ser invertida, real e do mesmo tamanho, tá? Então, esse espelho aqui, ele não deforma nada, ele deixa do mesmo tamanho. Agora, meu objeto vai estar entre o centro de curvatura e o foco. Então, tá aqui minha imagem, meu objeto, ó. Vou traçar. Primeiro, o meu raio, ele veio paralelo. Então, ele vai refletir passando pelo foco. Aí, eu desenhando meu raio refletido aqui, ó. Passando pelo foco. Muito bom. O meu outro raio, ele passou pelo foco. Incidiu passando pelo foco. Então, ele vai ter que refletir paralelo. Então, é ele aqui, ó. Refletiu paralelo. Onde os meus raios se encontram, eu tenho a formação da minha imagem. Então, a minha imagem vai ser formada aqui embaixo, ó. A minha imagem aqui. Claramente, eu tenho que a minha imagem vai ser, então, invertida, porque ela está de ponta cabeça. Foi uma imagem que foi formada pelo encontro dos raios refletidos. Então, ela é uma imagem real. Invertida, real, e é uma imagem que é maior. Gente, esse espelho aqui, ó, é um espelho de ampliação. É um espelho que deixa a imagem maior do que o objeto. Então, pode ser um espelho que vai ser usado em lupa, pode ser um espelho que é usado no espelho de maquiagem, ou naquele espelho para colocar lente. Né? Quando você vai lá, por exemplo, comprar um óculos, você tem aquele espelho que amplia o seu rosto. Então, é esse tipo de espelho aqui, tá? Ele deixa a imagem formada maior do que o próprio objeto. Ok? Então, a gente já teve 3 casos. Ó, o meu objeto está andando. Antes, ele estava antes do centro de curvatura, aí ele andou um pouquinho, chegou no centro de curvatura, aí ele andou mais um pouquinho, ele está entre o centro de curvatura e o foco, agora ele vai chegar no foco. Então, eu tenho agora o meu objeto em cima do foco, ok? O que vai acontecer? Mesmo raciocínio, ó.
O raio incidente, ele veio paralelo, reflete passando sobre o foco. Muito bom, refletiu aqui, ó, passando sobre o foco. Ah, o meu raio, ele veio e bateu agora no vértice. Como que é a reflexão? A reflexão segue a mesma angulação, ó. Com o mesmo ângulo que ele veio e bateu no vértice, ele vai refletir. Observa aqui, os raios refletidos aqui são duas retas que são paralelas, eles não se cruzam. Mesmo que eu prolongue esses raios refletidos aqui, ó, eu posso prolongar todos os dois raios refletidos. Eles não vão se cruzar, porque essas retas são paralelas. Então, quando o meu objeto está em cima do foco, eu falo que não tem formação de imagem. Não tem imagem para ser formada. Por quê? Porque os meus raios refletidos não se encontram e nem o prolongamento dos meus raios refletidos se encontram. Então, se os raios refletidos não se encontram, em momento nenhum, não tem jeito de eu ter a formação de imagem. A gente fala que a gente tem uma imagem que é imprópria. Toda vez que vocês ouvirem essa expressão, o espelho formou uma imagem imprópria, quer dizer que a gente não teve formação de imagem ali. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que a pessoa está exatamente em cima do ponto cego do outro. Sabe quando alguém está dentro do carro e aí a pessoa vira e fala assim, nossa, mas passou essa moto aqui do meu lado, mas eu não enxerguei a moto, eu olhei pelo retrovisor, né? O retrovisor é um espelho plano de dentro do carro, mas os do lado de fora não são planos. Eu olhei e não enxerguei. A pessoa estava exatamente em cima do foco. Então, não teve formação de imagem dela ali no espelho, tá? Então, a gente fala que isso é um caso de imagem imprópria. E o último caso, o meu objeto agora vai andar mais um pouquinho e vai ficar entre o foco e o vértice. Então, primeira coisa, vou traçar aqui o meu raio refletido, ó. Raio incidente veio paralelo, reflete passando sobre o foco. Muito bom. O outro raio veio, bateu no vértice, então ele vai refletir formando a mesma angulação aqui do vértice. Ok. Os meus raios refletidos não se encontram, mas nesse caso aqui, se eu prolongar, eles vão se encontrar. Então, vou fazer os meus prolongamentos aqui, ó. Prolonguei até lá em cima. Vou prolongar esse aqui também. Prolongando. Ó, se encontraram. Então, nesse caso aqui, o prolongamento dos raios, eles se encontraram. Então, aqui está a minha imagem formada, ó. Tcharam! Então, se o meu objeto estiver entre o foco e o vértice, eu vou ter uma imagem que é direita, ou seja, ela não está invertida, ó, ela não está de ponta cabeça, ela está direita. Ela é uma imagem que é virtual. Por que ela é virtual? Porque ela foi formada pelo encontro do prolongamento dos raios refletidos. Ela não foi formada pelo encontro dos raios refletidos. Eu precisei prolongar os meus raios refletidos. Então, é uma imagem formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Por isso ela é virtual. Então, ela é direita, ela é virtual e ela é maior. Ao caso do espelho de ampliação aqui, ao espelho de maquiagem aqui, ao espelho de colocar lente aqui, tá? Esses espelhos onde a gente tem uma ampliação da imagem, tranquilo? Então, pessoal, esses são os 5 casos que a gente tem de formação de imagem para o espelho côncavo. Então, o espelho côncavo, ele pode ter 5 tipos de imagens diferentes. Depende de onde o meu objeto está, né? Se ele está antes do centro de curvatura, no centro de curvatura, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice, eu tenho uma imagem específica. No caso do espelho convexo, não, gente. No espelho convexo, indiferente de onde o objeto estiver, a gente só vai ter uma imagem para ser formada. Olha só, ó. O meu raio incidente, ele veio paralelo, ele vai refletir na direção do foco. Então, deixa eu pegar aqui a direção do meu foco, ó. Reflete na direção do foco. O meu raio incidente bateu no vértice, ele vai refletir na mesma angulação, ó.
Observa que os raios refletidos, eles não se encontram. Mas se eu prolongar os meus raios, aí eu prolongando aqui, eles se encontrando, ó. Então, houve um ponto de encontro. Se eu tive um ponto de encontro, eu tenho formação de imagem. Então, a minha imagem, ó, tá aqui sendo formada de ponta para cima, direita, né? A pontinha da seta, a pontinha aqui que vai ser formada. Então, no caso do espelho convexo, eu tenho uma imagem que é virtual, porque ela foi formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Ela é direita, porque ela tá não está de ponta cabeça, né? Ela está na direção certinha. E ela é menor do que o objeto. Gente, a função do espelho convexo nada mais é do que o aumento do campo visual. O espelho convexo, ele precisa de aumentar o campo visual. É por isso que a gente tem espelho convexo na garagem do apartamento. Quando o carro está saindo, aquele espelho convexo ali permite que o motorista tenha uma ampliação do campo visual. Ele consegue ver tudo que está passando na rua, tá? Como que isso acontece? Para caber mais coisa dentro do espelho, mais imagens dentro do espelho, o que o espelho convexo faz? Ele diminui a imagem do que está sendo formado. Porque aí você consegue ver mais coisas pelo espelho. Pensa bem, se você quer aumentar o seu campo visual, você quer ver muita coisa através daquele espelho ali. Se o espelho convexo amplia a imagem, o que vai acontecer? Vai caber pouca imagem ali no espelho, porque está ampliando. Se ele reduz a imagem, vai caber muita imagem dentro do espelho. Esse é o objetivo do espelho convexo. Por isso que nas garagens dos prédios a gente tem espelho convexo, porque o espelho convexo ele aumenta o campo visual, tá? Não só nas garagens, mas a gente tem alguns lugares também, né? Secretaria, recepção, escola, que tem esse espelho na portaria, exatamente para quem estiver lá dentro conseguir ter um campo visual legal do que está na rua, né? De quem está chegando, poder ter essa ampliação. Então, o espelho convexo ele vai formar só um tipo de imagem, indiferente de onde o objeto estiver. O objeto está muito próximo do espelho, está distante do espelho. Não importa. O único tipo de imagem que o espelho convexo forma é uma imagem virtual, porque ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, direita, tá? Ela não está de ponta cabeça, e menor do que o objeto, ok? Pessoal, então olha só, nessa aula a gente falou muita coisa, a gente falou bastante coisa. Então a gente viu o tipo de imagem do espelho convexo, vimos os 5 tipos de imagem do espelho côncavo, ok? Os 5 tipos de imagem que o nosso espelho côncavo pode nos fornecer, tá? Tudo vai depender de onde o meu objeto está. E para eu ter formação de imagem, eu preciso de ter o encontro dos raios refletidos, que vai dar origem a uma imagem real, ou o encontro do prolongamento dos raios refletidos, e aí eu vou dar origem a uma imagem virtual. Para eu saber traçar os meus raios refletidos, eu preciso de saber os raios notáveis. Então, se o meu raio incide paralelo, eu tenho que saber que ele reflete no foco. Se ele incide no centro de curvatura, ele reflete sobre ele mesmo. Se ele incide passando pelo foco, ele reflete paralelo. Se ele incide no vértice, ele reflete na mesma angulação, num plano de simetria. Então, eu preciso de saber os raios notáveis para eu saber traçar os raios refletidos e saber onde a minha imagem vai ser formada, tá? Levando em consideração que a gente tem os elementos do espelho esférico, vértice, foco, centro de curvatura, e aí eu consigo traçar o meu raio, que é a distância do centro de curvatura a qualquer ponto, né, do meu espelho, no caso até o vértice. E a minha distância focal é a metade dessa distância. Então, é o raio dividido por 2, ok? Para espelhos esféricos, a gente vai trabalhar tanto com o espelho côncavo e as suas 5 formações de imagem, ou o espelho convexo e a sua única formação de imagem. Tranquilo? Pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!